queridos. Prazer enorme em recebê-los aqui no BTG Advisors. Então, orgulho para nós, todos vocês que estão aqui também nos assistindo online. Então, muito obrigado pelas palavras iniciais. Cláudio contou um pouco de história aqui. Realmente muita coisa mudou e agora estamos animados em fazer negócio com futebol e continuamos desanimados em fazer negócio com religião e política. Isso não mudou. Acho que a turma pediu para eu contar um pouco aqui do ambiente de investimentos no Brasil e, independente dessa transformação toda, que eu acho que tem muito mais gente qualificada do que eu para falar sobre ela aqui ao longo do dia, mas dar um pouco de tom macro sobre o Brasil. E eu acho que não dá para a gente falar do Brasil sem a gente falar do mundo. No fundo, os acontecimentos que estão no nosso entorno hoje são mais importantes do que os acontecimentos locais. Claro que a gente continua sendo dono do nosso destino, mas ele pode ser mais ou menos influenciado pelo aquilo que acontece no nosso entorno, ou simplesmente no mesmo planeta que a gente habita. E nesse momento isso é muito mais importante do que o que a gente está fazendo. A gente vive um momento de transformação e ele começa, não é nessa guerra horrível que temos assistido aí diariamente, há algumas semanas, mas ele começa um pouco, essa transformação começa anterior a isso, na pandemia, igualmente horrível, igualmente desafiadora para todos nós, que afetou praticamente de maneira equânime todas as sociedades do planeta, né? Mas a combinação da pandemia e, na sequência, a guerra, ela criou um grande deslocamento geopolítico, né? Eu estou incluindo aqui a pandemia na geopolítica. E o que isso significa? Olha, de repente teve a pandemia e os Estados Unidos olhou para dentro de casa e, puxa, temos que acelerar a produção de máscaras. Não, mas as máscaras são feitas na China. Não, mas então vamos acelerar a produção de seringa. A seringa é feita no Vietnã. Pô, mas então pega rápido o IFA da vacina. Não, isso é feito na Índia. E tudo isso é processado em máquinas cujos chips são em Taiwan. Isso criou um enorme desconforto sobre a extensão das cadeias de produção, né? Uma outra consequência da pandemia é que todos nós tivemos que nos proteger, nos isolar, nos cuidar, todas as sociedades, indivíduos e países. Isso trouxe uma natural desorganização de cadeias produtivas, né? O consumo, por exemplo, teve enorme deslocamento, todo mundo em casa, ninguém ia ao restaurante, mas o cara queria comprar uma geladeira nova, uma TV nova, um fogão novo, porque mal bem ele estava em casa. Então, são um enorme deslocamento de bens e serviços para consumo, para bens de consumo, e que, ao mesmo tempo, não estavam sendo produzidos com a mesma eficiência, não estavam sendo transportados com a mesma eficiência. Então, de uma maneira, de um certo modo, natural, num mundo hiperconectado como o nosso, criou-se uma enorme desorganização nas cadeias produtivas. Essa combinação de fatores criou escassez, criou pressão de preços, criou gargalos, etc. Então, na saída da pandemia, vivemos essa nova realidade que nos parecia tão distante no mundo pós-globalizado, totalmente conectado, tecnológico, sofisticado. Nós estamos falando aqui, boa parte do dia, vamos falar de esportes, né? onde as fronteiras são muito menos importantes, onde tem uma equipe que está na Ásia, ou na América Latina, ou na Europa, ou na Rússia, ou na África. Nesse mundo, vemos, de repente, tanques desfilando pela Europa, né? Uma coisa meio inimaginável, né? O míssil caindo em cima de shopping center, né? Na Europa, que foi palco, talvez, das maiores desgraças do século XX, que foram as duas grandes guerras. E com isso se exacerba esse sentimento de onde é que as coisas estão sendo feitas. De repente, a Porsche
se vê diante de um dilema que a maior fábrica fora da Alemanha fica na Moldávia. Ou os Estados Unidos, mais uma vez, para refletir que todo equipamento eletrônico depende de um chip que passou em alguma instância em Taiwan, que é vamos dizer, uma Ucrânia asiática, do ponto de vista de tensão geopolítica. Então, a combinação desses dois fatores vai criar um enorme deslocamento, que a gente poderia chamar de desglobalização. E qual é a consequência disso prática para nós, ou para qualquer cidadão no mundo? Talvez nos últimos 30 anos a gente viveu, quase que é difícil nós aqui do Brasil usarmos esse termo, mas o mundo viveu 2 décadas e meias de desinflação, né, trazidas pela globalização, trazidas pela otimização das cadeias produtivas globais. Ou seja, as cadeias foram se estendendo e se tinha um cara que fazia parafuso mais barato do que qualquer um lá no Vietnã, ele virou o grande produtor de parafuso do mundo. Obviamente, a consequência imediata disso, sem ser muito técnico aqui, eu estou caricaturando um pouco para fazer o ponto, a consequência clara disso é que o parafuso caiu de preço, porque agora ele não precisava mais ser feito em Nova York. Ele primeiro se deslocou, foi para o Tennessee, depois ele foi para o México, depois ele foi para a China, depois ele foi para o Vietnã, até chegar no lugar que o parafuso era o mais barato. E o parafuso usava o minério brasileiro, que era processado numa siderúrgica chinesa, que usava tecnologia de Taiwan e que finalmente virava parafuso numa fábrica no Vietnã. Então, esse alongamento de cadeias produtivas trouxe uma enorme pressão desinflacionária para o mundo. E, obviamente, uma integração como a gente nunca tinha visto antes, em anos de história comercial bem documentada. Infelizmente, a gente vai virar a página disso daqui numa certa instância. Claro que vão continuar tendo empresas multinacionais, porque não se trata do isolamento econômico da Rússia. É claro, esse é onde está o âmago dessa segunda parte do problema. Mas se trata também de qual o risco que você atribui ao leste europeu. Qual o risco que você atribui a ter um evento como a Ucrânia em Taiwan? Qual a consequência disso para a Coreia ou para o Vietnã? Então, eu acho que novas reflexões vão entrar no modelo de decisão de qualquer gestor empresarial de alcance global. Esse é o primeiro fator. E a pandemia, ela trouxe uma coisa que tem o mesmo efeito, mas de natureza um pouquinho diferente, que é a segurança da produção. De repente, nós vivemos uma crise sanitária sem precedentes, né, cuja última, que podia servir de exemplo, aconteceu 100 anos antes, né, em 1918 e 19, e, de repente, como eu comecei aqui, os Estados Unidos e todos praticamente países do mundo se viram sem capacidade produtiva de atender de maneira emergencial as suas populações, as suas sociedades e tal. Então, essa grande transformação vai ter consequências. Infelizmente, a principal delas é um mundo mais inflacionário. Ora, isso é muito ruim para o Brasil. Claro que no curto prazo a gente vai ter um mundo, como eu disse, com mais inflação, por consequência, mais taxas de juros, né? A gente está vivendo um momento de reprecificação do principal preço da economia mundial, que é a taxa de juros americana. Então ela vai subir, né? E ela vai subir mais do que as pessoas estão imaginando, né? O mercado americano ele está se deslocando quase usando a metáfora futebolística, é como você cobrasse o córner e pudesse ir andando para a área e cabecear. Porque o mercado é tão anestesiado que não existe inflação, que a coisa vai acontecendo e ele vai se tocando de que de fato existe inflação. Porque só para lembrar, a gente vive um mundo de 15 anos de juros zero nos Estados Unidos e nas economias centrais. São 15 anos, não é de juro baixo, não é zero. Né? Desde a grande crise de 2008, 2009, que o juro é zero.
Então tem toda uma geração de traders, portfólio managers, analistas, economistas que nunca viram um juro positivo, né? Que nunca viram um juro alto, nunca viram um juro positivo, né? Porque precisam ser produzidos. Fulano de tal, esse aqui é o juro. Ele é chato, dá um retorno para quem tem dinheiro, mas cobra a conta, tal, mas não conhece, não sabe o que é uma política monetária apertada, não sabe o que é uma inflação resiliente. É claro que a realidade brasileira aqui é um pouquinho diferente, né? E eu já vou entrar um pouquinho no Brasil. Mas nós vivemos uma readaptação do mundo a viver com esse tema inflacionário nas economias centrais. Então, o último número de inflação nos Estados Unidos foi 7,9% ao ano, né, mês passado. Ele ainda vai subir um pouco mais, até provavelmente vai fazer um pico ali perto de maio, tal, que é uma inflação perto de 9%. Na verdade, quando você olha, e aí, começando a trazer o assunto aqui para o Brasil, não está acontecendo nada de muito especial com a inflação brasileira. Claro, ela também está muito alta, mas se a inflação nos Estados Unidos está 7,5% ou 7,9%, na Inglaterra está 6,5%, na França 6,5%, o Brasil está 10,5%, nós estamos mais ou menos ali onde nós estamos mesmo, estamos indo bem, globalmente falando. Claro que a inflação precisa ser combatida, o Banco Central está tomando as medidas, na verdade o Banco Central brasileiro são na frente desse movimento, porque nós aqui já somos mais treinadinhos, não precisamos ser apresentados ao juro, nem à inflação, já convivemos bem, eu diria que é um exagero, mas já sabemos o tema, então já estamos mais espertos. O córnea já não é mais em câmera lenta. Se você não estiver na área, não vai dar para cabecear, né? Estamos fazendo o que tem que fazer, mas não tem nada assim de muito especial acontecendo aqui na inflação brasileira. A gente está simplesmente pegando o nosso naco de inflação global. Agora, dito isso, qual a consequência aqui para o Brasil? Curiosamente, eu acho que a consequência para o Brasil e para a América Latina pode ser positiva. De novo, sempre vai depender do nosso juízo, da nossa responsabilidade, da gente fazer o certo, escolher o certo em relação ao errado. Isso parece meio óbvio, né? Pô, se temos a chance de escolher o certo em relação ao errado, vamos escolher o certo. Mas basta a gente olhar um pouquinho aqui para o sul e ver que a Argentina, por exemplo, que é um país que tem o mesmo nível educacional do que o Brasil, na verdade um pouquinho melhor, mesmo nível de infraestrutura, na verdade até um pouquinho melhor, mesma qualidade de recursos naturais, na verdade um pouquinho melhor também, só escolhe o errado, né? A Argentina está sentada em cima da segunda maior reserva de gás do mundo, né? O poço que vários de vocês já devem ter ouvido falar, um grande campo chamado Vaca Muerta. Só o Catar tem mais gás que a Argentina. E, no entanto, a Argentina é importadora de gás por LNG, né? Aquele gás liquefeito que vem de navio, que é o mais caro de todos, no preço mais caro da história do mercado de gás natural. E a Argentina, que tem a segunda maior reserva de gás, é importadora do gás mais caro possível, né? Como pode? Né? São decisões da sociedade, porque no final o político ele não nasceu lá, ele foi eleito por alguém, né? Decisões populistas, e começa com um ingênuo congelamento de preço, né? E o congelamento de preço inibe o investimento, porque é um preço artificial, então o sujeito não vai fazer investimento, porque não dá para tirar o gás, porque você vai vender mais barato que ele custa para produzir. Por mais que doa o preço flutuar, mas ele que garante o bom funcionamento da economia, né? Então nós estamos nessa situação de que a Argentina, uma grande detentora de reserva de gás, importa gás, né? É mais ou menos o seguinte, né? A idade da pedra, ela acabou, mas ela não acabou por falta de pedra. Ela acabou por uma evolução natural. Tem pedra pra caramba por aí pelo mundo, né? Então a Argentina está nessa, e vamos preservar as pedras aqui, vai acabar a idade da pedra, um dia a economia vai ser verde, nos descarbonizaremos e o gás ficou todo lá, né? E, no fundo, a sociedade empobreceu. Então, a despeito da gente, essa escolha entre o certo e o errado nem sempre ser tão fácil assim quanto parece a minha afirmação, eu acho que a gente vive um momento privilegiado nesse terrível deslocamento geopolítico. Por quê? Por dois motivos, basicamente. O primeiro, que o Brasil e a nossa região, nós somos pacíficos geopoliticamente. Não existe risco geopolítico relevante aqui na nossa região. Isso tranquiliza aqueles que vão precisar deslocar suas cadeias
vão precisar trazer para perto as suas cadeias, né? Os Estados Unidos vai se sentir muito mais confortável de ter uma fábrica no México, ou na Colômbia, ou no Brasil, do que no Vietnã. Pô, o Vietnã está muito longe, né? Se tiver um problema e a gente tiver que ir até lá, não sei se é bom, já tentamos uma vez, não foi legal. Aqui na América Latina não está mais dentro de casa, falamos a mesma língua, mesmo fuso horário, mesma cultura. Então, a gente tem uma chance de absorver parte desse investimento global que vai querer ficar mais perto de casa. E esse perto de casa geograficamente, perto de casa politicamente, perto de casa culturalmente. Todos gostamos de esportes, todos gostamos de coisas muito parecidas. Então, nós temos essa chance. A segunda chance, ela é econômica. Esses deslocamentos criaram gargalos enormes no mundo de commodities, né, que é um mundo muito cíclico, e o Brasil talvez seja o principal produtor mundial de commodities, né? A Rússia, que é um segundo grande produtor, foi deslocado como um pária, né, um grande Irã, uma coisa assim, por um belo tempo, né, independente aqui Não temos Q&A, mas podemos falar disso o dia inteiro hoje, mas o Brasil, enquanto produtor de commodities, vive um ciclo dos mais curiosos, ou dos mais enfáticos possíveis de commodities, né? Onde você tem uma não ciclicidade intercommodities, ou seja, todas as commodities estão perto do seu all-time high, seja as commodities agrícolas. Então, você olha para o preço do trigo, da soja, do milho, tudo está perto do high. Mas se você olha para a proteína bovina, para o ovo, também está tudo perto do high, o que em geral elas são contracíclicas. Você olha para metais, minério, metals and mining, como a indústria chama, então nós somos grandes produtores de minério de ferro, também está perto dos seus highs. E como commodities energéticos, o Brasil também é um exportador líquido de energia, hoje até exportador de petróleo. Então, vamos ter um vento a favor, ele não dura para sempre, como eu disse aqui, esse é um mercado que se move em ciclos, mas não são ciclos de meses, são ciclos de anos. Então, você vive um momento excepcional para a indústria sucroalcooeira, você vive um momento excepcional para a turma de mineração, você vive um momento excepcional para a turma de grãos. E, obviamente, isso tudo deve se traduzir em investimento, em renda, em emprego aqui para a nossa sociedade. Transbordando, isso vale para a América Latina, que a gente às vezes fala, na América Latina é uma coisa, o Brasil é outra. Mas é bom que tudo esteja funcionando. E a América Latina também se encaixa nisso, né? De commodities minerais, grandes produtores do mundo, Brasil, Chile, Peru, né? Commodities agrícolas, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Commodities energéticas, Brasil, Colômbia, Equador, e com potencial México e Argentina, com pequeno investimento, com pequenos acertos, né? Então, eu vejo o Brasil aqui como um lugar calmo, e como eu disse aqui, não é que a crise afetou a Rússia, a pandemia nos deixou preocupados. Vai muito além do que isso, porque qual a consequência, muito difícil para qualquer um dizer, dessa guerra, como é que ela termina, como é que... temos cenários, mas não sabemos o que vai acontecer. E só que esta guerra ela influencia também a Polônia, ela influencia a Hungria, né? Como eu brinquei aqui, tem uma grande fábrica da Porsche na Moldávia. Certamente não vai ser aí que o board da Porsche vai escolher o próximo movimento, né? Aí, bom, então se não dá na Moldávia, vamos para Taiwan. Pô, mas olha o que aconteceu na Ucrânia aqui. Você vai que dar uma doideira aqui na China, resolve invadir, tá vendo uma confusão. Pô, não vai ser em Taiwan. Não, mas vamos aqui pro Vietnã. Pô, mas tá perto, hein? Tá perto dessa confusão. Pô, não tem um lugar aí que esteja fora da confusão? Pode ser aqui o México, pode ser a Colômbia, pode ser o Brasil. Então, acho que a gente precisa de um pouquinho de nada, de juízo, para poder aproveitar esses momentos. E isso é natural do mundo, né? Grandes deslocamentos geopolíticos, eles trazem sempre vencedores e perdedores, né? O caso mais notório na história recente é os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra, né? Foi um push na industrialização americana que já vinha acontecendo,
e consolidou os Estados Unidos como a grande potência global. Então, espero que a gente não viva uma grande guerra, que fique aqui nessa confusão relativamente localizada, que se resolva rápido, mas que a gente consiga tirar o potencial benefício de tantos sacrifícios que a gente viveu aqui. Sobre o Brasil intrinsecamente, eu não vou me alongar, porque eu quis dar esse panorama aqui, a ideia era só dar um kick-off para vocês debaterem temas muito mais divertidos, que é o mundo de esportes e esportes, etc., por aqui. Mas olha, o Brasil tem muita fumaça no espelho. Puxa, mas se for o Bolsonaro reeleito, se for o Lula, se for isso, se for aquilo. Olha, eu acho que o Brasil ele é mais forte, mais resistente, mais maduro e mais institucional do que a ansiedade do momento sugere. Então, eu não acho que vai fazer grandes diferenças. Eu acho que nós, como sociedade, temos mostrado uma sabedoria diferente do que a gente viu aqui em vizinhos, como eu citei o caso da Argentina. E as escolhas têm nos permitido andar para frente. É claro que a gente nunca anda na intensidade que a gente gostaria, na velocidade que a gente gostaria, na profundidade que a gente gostaria. Mas o Brasil vai andando para frente. A gente viveu 2 grandes ciclos reformistas, né, que foi o primeiro mandato de Fernando Henrique, segundo mandato de Fernando Henrique, primeiro mandato de Lula, depois o mandato do presidente Temer, o mandato do presidente Bolsonaro, que foram fazendo alterações no nosso framework institucional que foram substancialmente positivas. De novo, a despeito da paixão do momento, da bobagem do momento, da declaração desastrosa do momento, do ministro incompetente A, B, ou C, ou D, de cada um desses governos, que todos tiveram, mas felizmente também tiveram os competentes. E essa combinação de coisas fez o Brasil andar para frente, né? E para pegar um pouquinho da história, já que o Cláudio contou de história, quando eu comecei a trabalhar no início dos anos 90, na mesa de operações, tinha o mercado incipiente, mas que existia, de debêntures. Né? Debêntures são títulos emitidos por empresas, né? E basicamente eram debêntures de leasing dos grandes bancos. Então tinha lá Bradesco Leasing, Itaú Leasing, tal, por 2 anos. Esses títulos negociavam a inflação mais 28% a 30%. Eu vou repetir, porque às vezes a gente não pegou direito. Inflação mais 28% a 30%. Passado um pouco mais de uma década, o governo lançou as NTN-Bs, que são os TIPS brasileiros, ou seja, são os bonds brasileiros indexados à inflação. E esses títulos, lá atrás, da primeira metade dos anos 90, eles eram basicamente de 2 anos. Tinha uma ou outra de 3 anos, mas o mercado padrão era de 2 anos. E quando o governo lançou as NTN-Bs, elas eram de 10 anos. Tinha de 5 e 10 anos. E elas negociavam ali a inflação mais 12% a 14%, mais ou menos. Hoje, a gente está vivendo um pico de aperto monetário, né? Os juros, vocês estão vendo, estão subindo mês a mês, ainda vai subir aí mais 1 ou 2 reuniões do Copom. E esse aperto monetário fez com que as taxas de juros abrissem, e as NTNs-Bs hoje negociam a mais ou menos entre 5,5% e 6% para 30 ou 40 anos. Por que eu contei essa história desse ativo? Porque talvez a nossa evolução institucional, paixões à parte, ela é refletida por um preço. E o preço é a taxa de juros real que o país paga, né? E esse preço, nesses 30 anos de historieta que eu fiz aqui, saiu daqueles 28 para os nossos 5 e alguma coisa. Isso porque a gente está com a política apertada. Numa política normal, vamos dizer, a taxa de juros está em 12, está projetando 12,75 ou um pouquinho mais. Vamos supor que ela seja neutra. A taxa de juros nominal neutra no Brasil deve ser alguma coisa entre 6 e 7, talvez 8, talvez 5. Certamente não era 2 quando foi na pandemia, também não é 13 quando vai ser o juro agora, ou 12 alto. Mas que seja no meio do caminho disso. E muito provavelmente quando esse juro estiver neutro, que vai acontecer em 1 ou 2 anos, essa taxa aí vai estar em 3,5%, 4%. Então, a despeito de todas as nossas frustrações, essa mudança do 28 a 30 por 3,5 a 4 é o que a gente conquistou como sociedade. Então, deixem às vezes as frustrações no momento, as paixões do momento, a insatisfação do momento
um pouco de lado, vamos continuar empurrando o negócio para frente, que a despeito da turbulência, o barco viajou bastante ao longo dessas últimas décadas aqui no Brasil e tem todas as condições de continuar fazendo. Então, gente, aproveitem bastante aí o papo durante o dia, prazer recebê-los aqui e desenvolvam mais esse setor da economia aqui no Brasil, tá bom? Obrigado a todos aí, prazer enorme.